Continuando nossa aula sexto ano, agora nós vamos para o mesmo tópico que nós estamos vendo lá no caderno do aluno e agora nós vamos falar a respeito de marcadores espaciais. Continuamos ainda na mesma atividade em que vocês têm lá no caderno do aluno do nosso material que estamos utilizando. Quando nós pensamos em marcadores espaciais, o que nós temos que entender? Que nós estamos nos referindo a espaço, ambiente, lugar, tá? Acontece o seguinte, que toda situação comunicativa, ela está localizada dentro de um tempo e de um espaço, tá bom? Então, quando uma notícia de jornal relata um fato, ele vai relatar quando esse fato aconteceu e quando e onde também o lugar, tá bom? Então acontece o seguinte, quando eu faço referência a tempo, como nós vimos na outra aula, nós temos a utilização de um marcador temporal. Quando nós fazemos referência a um ambiente, a um lugar, nós temos um marcador espacial, tá? Isso tem que ficar bem claro. Aqui temos o seguinte, coloquei uma definição, trata-se de espaço, lugar. Citei alguns aqui, olha, aqui, lá, em algum lugar, no Brasil, em um bairro, no quintal, rua, ali, abaixo de, fronteira, acima, casinha, infinitamente nós poderíamos colocar aqui várias expressões que nos levariam a um ambiente que localizaria um acontecimento dentro de um espaço. Observem as frases que nós temos de exemplo aqui. Em sua casa, Laura dorme tranquilamente. Qual é o espaço que está sendo retratado aqui? Eu tenho aqui a palavra casa. Em sua casa. É no ambiente, tá? Chamado casa, em que Laura dorme tranquilamente. Então, qual é o fato que está sendo narrado? Tá? Qual é a ação que está acontecendo? Dormir. Tá? O fato relatado é dormir. Dormir tranquilamente. Mas, dentro desse contexto, o autor localizou um espaço, definiu um espaço. Onde é esse espaço? Em sua casa. Gosto de morar no Brasil. Aqui eu me sinto feliz. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para dois aspectos. Primeiramente, gosto de morar no Brasil. Então, eu localizei o quê? Um país, certo? Então, o país em que eu gosto de morar recebe o nome de Brasil. Então, quando eu digo no Brasil, é um espaço, é um lugar. Olha só a sequência da oração. Aqui eu me sinto feliz. Então, nesse momento exato, nessa situação de comunicação, vamos imaginar o seguinte, que eu estou conversando com alguém a respeito desse país chamado Brasil e num determinado ritmo da conversa eu utilizo essa frase, gosto de morar no Brasil. Aqui eu me sinto feliz. Por que foi utilizado esse marcador espacial aqui? Porque está condicionado ao momento em que nós estamos conversando. É aqui, é nesse exato lugar, neste ambiente. Vamos supor que essa frase ela esteja em outro contexto de situação comunicativa, tá? Eu sou brasileira, eu gosto de morar no Brasil e estou nos Estados Unidos. E aí eu converso com alguém dentro dessa dinâmica da oralidade e eu quero fazer referência ao meu país.
tá bom? Então eu vou dizer para a pessoa: gosto de morar no Brasil, lá eu me sinto feliz. Por que lá? Porque eu estou referindo-me a um lugar, a um ambiente, a um país em que eu não estou naquele exato momento. Então eu digo lá, ok? Então essa diferença, ela precisa ficar bem clara, porque eu estou localizando esse leitor, esse interlocutor, essa pessoa que está fazendo parte desse processo de diálogo naquele exato momento, eu estou situando em um ambiente, em um espaço, em um lugar, para que aquilo que está sendo falado seja claro, seja objetivo, não tenha dúvida. E depois eu tenho um outro exemplo. E eu passava as férias em sua casa. Aqui é o trechinho do texto que nós lemos. Conto ou não conto? Tá? Da personagem que nós tivemos lá naquele texto. E eu passava as férias em sua casa. É a casa de alguém. No contexto do texto, é da prima. Tá bom? Então, a localização ambiental ali faz com que eu entenda quando em sua casa, é a casa de quem? É a casa da prima. Fica bem claro isso no discurso em que nós temos lá no texto. E o acidente aconteceu em um bairro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro remete, nos faz pensar em que? Cidade, certo? E em um bairro, eu deixei uma especificação aqui, é bem claro. Foi em qualquer lugar que o acidente aconteceu? Não, em um bairro. Onde? No Rio de Janeiro. Então observem, o que eu quero que vocês interpretem bastante e muito bem é essa questão em que em uma narrativa, seja um conto, uma crônica, uma notícia de jornal, uma história em quadrinhos, uma fábula, nós precisamos sempre localizar, situar esses fatos, esses acontecimentos em um tempo e em um espaço, tá? E eles caminham de mão dadas dentro de um texto. Por quê? Porque eles vão formando uma narrativa, um enredo em que nós, enquanto leitores, vamos entendendo aquilo que está acontecendo em um ambiente, em um lugar e em determinado momento. E que também no nosso dia a dia, tá? No desenrolar das ações no nosso dia a dia, isso acontece claramente dentro da nossa casa, na escola, em um parque, na rua e assim por diante. E dentro desses espaços há um tempo, o momento de agora, presente, um momento passado, um futuro, uma frequência, um tempo definido, um tempo indefinido. Então nós estamos entendendo essas duas coisas dentro de um texto. Mas também isso acontece dentro da nossa vivência, da nossa oralidade, da nossa conversa do dia a dia, tá bom? Então, eu quero que vocês voltem lá no caderno do aluno e vocês têm lá um espacinho com um quadrinho em que vocês vão encontrar marcadores espaciais e marcadores temporais, que esse é o foco da nossa aula. Até a próxima aula!